7 do curso de práticas em geoprocessamento com o QGIS. Nessa aula nós vamos começar o trabalho mais avançado com dados matriciais, ou dados raster, que são aqueles que representam um terreno através de uma distribuição matricial de linhas e colunas, onde cada célula dessa matriz recebe um atributo numérico, que vai representar aí uma cor ou uma altitude ou outro dado qualquer que o raster queira representar. Nessa aula nós vamos aprender como fazemos a inserção desses arquivos dentro do QGIS, como fazemos a manipulação das bandas espectrais e como fazemos alguns ajustes no histograma de cores para uma melhor visualização na nossa tela. Inicialmente nós vamos começar baixando os dados que serão utilizados nessa lição. Os dados que nós vamos aproveitar nessa lição são fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, através desse endereço aqui, dgiinp.br/catálogo. Nós estaremos interessados particularmente nas imagens do satélite Landsat 8, que daqui a pouco iremos apresentar a vocês o que é esse satélite e qual é a qualidade do dado que ele fornece. Então, quando vocês entrarem no site do DGI-INPE, aqui do banco de dados de imagens disponíveis, vocês precisarão fazer um cadastro e aí vocês terão acesso às imagens fornecidas por este órgão. Aqui no campo de pesquisa, nós selecionaremos então o satélite que nos interessa e também a localidade que estamos interessados e basta clicar no botão pesquisar. O site irá fornecer uma relação de diversas imagens próximas à região onde temos interesse. Não é certo que vocês vão encontrar imagens disponíveis, pois aqui no site do INPE nem todas as imagens são gratuitas. Nós aqui então utilizaremos uma imagem que ele encontrou próximo a Belo Horizonte, na verdade está aqui, se não me engano, perto do Triângulo Mineiro ou então no sudeste do estado de Goiás. Ele encontrou essa cena de uma imagem Landsat 8 tirada no dia 8 de março de 2019, uma imagem bem recente deste mês. Então a gente, ao localizar a imagem que temos interesse, basta clicarmos aqui nesse ícone do carrinho de compras e depois, acessando o nosso carrinho, nós verificamos que não tem custo nenhum adquirir essas imagens e prosseguimos. O sistema irá mandar um e-mail para o usuário cadastrado contendo o link onde essas imagens estarão disponíveis. Esse aqui é um processo um pouco maior do que o processo de aquisição de dados vetoriais, pois essas imagens são bastante grandes, então elas não ficam sempre disponíveis para o público acessá-las. É preciso que o sistema então forneça esse link que fica disponível por alguns dias. Aqui na própria mensagem está escrito aqui que as imagens ficam disponíveis por 5 dias para download. Depois disso elas são retiradas desse endereço. Então vocês, ao receberem essa mensagem, basta entrarem nesse endereço e vocês vão baixar cada um desses, se não me engano, 11 arquivos que estão aqui disponíveis. Vocês conseguem copiar todos para a sua máquina. Nós iremos falar o que significa cada um desses arquivos. Bem, o Landsat, como a maioria dos satélites, ele não capta apenas uma informação. O satélite está lá em órbita e ele tem capacidade, através de seus sensores, de captar diversas informações. Essas informações são fornecidas
através de bandas, né? Bandas espectrais. Aqui cada uma dessas indicações, B1, B2, B3 até o B9, indicam a qual banda esse arquivo TIFF, que é um raster, né? um arquivo matricial, qual banda esse arquivo representa. Então nós temos aqui as 9 bandas do satélite Landsat 8 para essa imagem tirada no dia 8 de março, nessa região do sudeste goiano. Então nós vamos agora trabalhar um pouquinho em alguns termos aí, né, em alguns termos técnicos, né, sobre o imageamento, né, o que vem a ser essas características básicas de sensoriamento remoto, para que vocês não fiquem muito perdidos e para que vocês possam direcionar melhor as suas atividades dentro do QGIS no âmbito de sensoriamento remoto. Então aqui são todos os 11 arquivos disponíveis para download e vocês terão acesso um a um os links. Esse exemplo que eu estou usando, cada uma dessas bandas tem aproximadamente 75 megabytes, então é um arquivo um pouco pesado e vai levar algum tempo para vocês conseguirem baixá-los. Nós vamos fazer o passo a passo agora. Antes de falarmos sobre as bandas do satélite Landsat 8, eu vou fazer aqui com vocês o processo. Então, quando vocês entrarem aqui no site do INPE, aqui nas pesquisas, a gente acessa parâmetros básicos de pesquisa, selecionamos o satélite que temos interesse. Dentre esses aqui que estão disponíveis, eu estou interessado nas imagens do Landsat 8. Posso até definir aqui uma janela de tempo para pegar as imagens mais recentes. E posso também selecionar que município que eu quero, né? Então, venho aqui, Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. E aqui estão todas as imagens que ele conseguiu localizar nessa região. Então, se vocês clicarem sobre cada uma delas, vocês vão ver onde que ela se localiza. Ó. Essa aqui está bem mais próxima de Belo Horizonte, né? Já está aqui, inclusive cobre aqui o município de Belo Horizonte, um pouco ao sul, chegando a São João del Rei. Só que ela tem uma cobertura de nuvens que não é muito interessante. Ó. Percebam aqui todas as nuvens cobrindo, então não é muito adequada para o nosso trabalho aqui na nossa aula. Aqui tem mais uma, que é a imagem logo acima dessa aqui, né? Na mesma faixa, a imagem logo acima. Então esse aqui não foi um dia muito interessante aqui para captura de imagens. Esse aqui foi 15 de fevereiro. Havia muitas nuvens aqui sobre a região de Belo Horizonte. Aqui nós temos uma outra cena na mesma localização do dia 30 de janeiro. Essa aqui já parece ser mais adequada. Vocês podem escolher qualquer uma, pode ser inclusive essa daqui. Eu, na construção desse exercício, escolhi outra que está mais aqui abaixo, na região do Triângulo Mineiro. Mas não tem problema, vocês podem baixar qualquer uma, basta vir aqui no carrinho, adicionando ela ao carrinho. Aí vocês fazem um pequeno cadastro aqui no site do INPE, né? Caso vocês não tenham a senha, vocês vão precisar se cadastrar aqui, ok? Então vocês cadastrando conseguem acessar os dados e os links de cada uma das bandas chegarão pelo seu e-mail. Ok, gente? Então, basta fazerem esse cadastro e esse download. Dito isso, quando vocês estiverem com seus dados, vocês terão uma organização mais ou menos como essa daqui, com 11 arquivos ordenados aqui para as 9 bandas e mais 2 arquivos que não estão compactados. Esse primeiro aqui é um arquivo texto que traz
as informações do próprio satélite, né, informações técnicas aqui, como se fossem os metadados da imagem. E essa segunda é uma imagem, uma miniatura daquilo que foi baixado, né? Uma imagem geral de toda a cena em miniatura, não está georreferenciada, é apenas uma miniatura que é similar a essa que já aparece aqui no próprio site. Mas nossos dados de trabalho são esses 9 aqui. Esses aqui que são os dados que vão nos interessar no QGIS. Antes da gente proceder com a descompactação e com o carregamento desses arquivos no QGIS, eu vou falar para vocês sobre o que é cada uma dessas bandas, né? Uma explicação rápida, eu não tenho aqui o interesse em aprofundar demais nesses assuntos e acredito que a quem interessar, a internet dispõe de muita bibliografia sobre esse assunto e nós até podemos pensar num curso mais avançado voltado especificamente para sensoriamento remoto. Aqui, como estamos fazendo um curso que se dispõe a passar por diversos âmbitos da utilização do QGIS, eu acho que apenas uma explicação básica sobre o que é cada uma dessas bandas já bastará para vocês. Então, gente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que é o satélite Landsat 8, né? Ele é o último dos satélites do programa Landsat. Ele foi lançado em 72, né, o primeiro desses satélites. O Landsat 8 ele está em órbita aí há menos de uma década e ele tem essas características aqui, né? Todos as 9 bandas estão aqui listadas. A gente começa com as bandas aqui do espectro da luz visível, né, aquilo que nós enxergamos, e depois algumas bandas aqui já do infravermelho, com um comprimento de onda maior, né. Então nessa aqui são as 9 bandas fornecidas pelo satélite Landsat 8. Aí vocês percebam qual é o comprimento de onda associado em cada uma e principalmente qual é a resolução espacial que cada banda fornece. Então aqui isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada célula, cada pixel da imagem de cada uma dessas bandas vai ter esse tamanho, né? Essa largura e essa altura. Então significa que ao abrir a banda azul, por exemplo, vocês vão ver que um pixel da imagem corresponde a 30 por 30 metros no terreno. Então nós temos 900 metros quadrados para cada pixel. Enquanto a única banda aqui tem uma resolução melhor aqui de 15 por 15, né, que é 4 vezes melhor, ela é apenas pancromática, né? Essa imagem ela não traz cores. Então nós temos a desvantagem de não conseguirmos fazer uma composição colorida utilizando ela. De toda forma, todas essas imagens elas são suficientes e adequadas para trabalhos em escalas de até 1 para 25.000. Né? Vocês estiverem desempenhando aí um trabalho de estudos ambientais, assim, né? Análise de áreas de influência, bacias hidrográficas, esse dado ele é muito interessante para isso, né? E traz uma precisão adequada para esse tipo de trabalho. Não vai ser esse dado não vai ser suficiente caso vocês estejam numa escala de trabalho aí a nível local, né? Caso vocês estejam fazendo um planejamento de área de desmatamento, de uma área de ampliação de rodovia, por exemplo, vai precisar de um dado melhor, né? Que o Landsat não será suficiente para esse tipo de ação. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que seria, então, onde se encaixa cada uma dessas bandas, para vocês terem uma ideia de qual delas será a mais indicada para cada tipo de trabalho que vocês desejam realizar. Então, essa imagem aqui nos remete lá para os nossos estudos de física, ótica, eletromagnetismo, ainda lá do ensino médio, né? Ela, o que é? Ela traz todo o espectro eletromagnético. Então nós temos aqui
todos os comprimentos de onda, assim, partindo aqui dos comprimentos de menores comprimentos de onda até os maiores. Então aqui, quanto menor o nosso comprimento de onda, a gente começa tendo aqui os raios gama, né, que tem comprimentos de ondas menores, depois os raios X, aí chegamos no ultravioleta, e depois aqui essa faixa estreita aqui do espectro corresponde à luz visível, né? Essa pequena faixa aqui é tudo aquilo que a gente consegue ver. Então aqui ela tem até uma ampliação para a gente conseguir ver como se distribui em cada uma das cores dentro do espectro visível. Então, acima aqui da nossa faixa de luz visível, nós temos o infravermelho, e depois disso temos as ondas de comprimento maior, né, comprimento de onda maior, radares, TVs e o rádio, né? Então, isso aqui é todo o espectro eletromagnético. E aí, onde o Landsat se encaixa? Bem, o Landsat, eu falei ali para vocês que tem as 9 bandas, né? E cada uma delas tem sensores aptos a receber sinais de uma determinada frequência, de um determinado comprimento de onda. O que isso significa? Vou voltar aqui no slide anterior, percebam que cada uma das bandas está associada a uma faixa de comprimento de onda. Então eu aproveitei aqui e plotei aonde se encaixaria cada uma delas. Então aqui notem, dentro da região aqui que é extremamente estreita do espectro, nós temos aqui na faixa entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, partindo aqui do azul até o vermelho, nós temos 5 sensores, né, 5 sensores do Landsat 8 concentrados nessa pequena faixa do espectro, capazes de detectar sinais em larguras diferentes. Então, o primeiro aqui está localizado nessa faixa, o B1, ele está aqui no que é chamado de aerossol, né? Coastal Aerosol. Ele é a primeira das bandas do Landsat 8, né? Consegue pegar os menores comprimentos de onda de todos os seus sensores. Logo em seguida, na faixa subsequente, nós temos já a banda 2, a banda da luz azul. Ela está aqui, capaz de pegar qualquer emissão que chegar lá nos sensores do satélite, qualquer emissão que chegar nessa frequência, esse sensor coleta. Depois da banda B2, nós temos a B3, que é a chamada de sensor verde, né? Ele está aqui, iniciando aqui no verde e passando aqui para o tom amarelo. Tudo aquilo que chegar nessa frequência, o sensor B3 coleta e grava em seus arquivos. O próximo que nós temos é o B4, que é uma faixa um pouco menor, e ele é capaz de coletar a luz vermelha. Então, aqui esses são os principais, né, do B1 ao B4, os principais sensores dentro da luz visível. É por esse motivo que são justamente esses sensores os que nós utilizamos quando queremos reconstruir uma imagem, né, fazer uma composição de imagens que nos deem a cor verdadeira do solo, né? Então aquelas imagens que a gente está habituado a ver, por exemplo, no Google Maps, Google Earth, elas são construídas utilizando sensores dessas bandas, B2 até B4, do satélite correspondente ao que o Google utiliza, né? Mas sensores que são aptos a ler a luz visível, deve estar aqui dentro do espectro eletromagnético. Depois disso, nós temos aqui 4 sensores que estão, B5, B6, B7, B9, eles já estão dentro da faixa do infravermelho, né? O B5 no infravermelho próximo, o B6 e o B7 e o B9 já dentro do infravermelho. E a gente não consegue verificar visualmente essas informações, né? O sensor coleta, mas o olho humano não é capaz de detectar isso. Essas emissões aqui na faixa do infravermelho geralmente estão associadas a ondas de calor. Então, quanto mais quente, né, o objeto
for, ele vai começar a emitir sinais dentro dessas faixas do infravermelho. Nós temos aqui o B8, que é o que eu comentei como pancromático. Esse pancromático é aquele, ele não é capaz de apresentar cores, porque ele justamente pela amplitude dessa faixa da banda, né? Ela pega tantas cores dentro do espectro que depois não é possível reproduzir a que cor ele está associado. Então ele apesar de trazer 15 metros, ele não nos traz a cor associada a ele, mas é uma banda interessante para quem quiser melhorar a resolução do seu produto final, né? Com essa banda de 15 metros é possível melhorar a composição que estamos fazendo, construída com as demais bandas. E aqui, gente, depois de tudo isso, é para vocês entenderem como compor as suas imagens. Dentro do QGIS a gente faz uma composição básica que utiliza 3 cores. Então vocês podem escolher quaisquer combinações dentro das 9 bandas disponíveis, quaisquer combinações que vocês julgarem mais interessantes. Entretanto, algumas combinações já são mais consolidadas no mercado. Por exemplo, aqui essa primeira imagem traz o que vocês conseguem obter com a combinação da banda 3, a banda 2 e a banda 1. Traz aqui uma representação aproximada, nós chamamos de falsa cor, porque ela não é a cor verdadeira, mas é uma cor aproximada do ambiente real. Então nós temos aqui uma cidade litorânea, que é Rio de Janeiro, e essa aqui seria a cor aproximada da realidade. Também é possível fazer a mesma composição de falsa cor utilizando bandas 4, 3 e 2. Todas essas bandas aqui, combinadas nessa forma, também traz uma simulação de falsa cor para essa região. Aqui, no caso, estamos ao sul de Brasília, o pivô central em área agrícola. Depois, quando passamos a utilizar bandas que são que já não são mais do espectro visível, mas já estão dentro do infravermelho, aí nós começamos a ter uma composição mais voltada para análise técnica, pois conseguimos fazer realces em determinadas categorias. Aqui, por exemplo, nós temos um realce das áreas de plantio. Então, com a combinação da banda 6, a banda 5 e a banda 4, a gente realça vegetação e também damos um destaque à área de solo, né? Então, a gente consegue um arquivo que vai ser interessante dependendo do tipo de análise que queremos fazer. E assim por diante. Aqui nós temos outros produtos que já são derivados das imagens compostas e a gente vai agora passar para o QGIS para fazermos alguns testes de composição para vocês verem como que isso funciona dentro do QGIS. Então a primeira coisa quando terminarem de fazer o download de seus arquivos, é descompactá-los. Vamos fazer isso. Eu vou selecionar aqui todos eles de uma vez e já vou mandar o meu programa preferido extrair os arquivos. O único pedido que eu faço a vocês aqui na hora de extrair os arquivos é que vocês coloquem todos os arquivos TIFF, né, todos os arquivos raster que estão sendo descompactados, vocês deixem em uma mesma pasta, em um mesmo diretório no seu sistema operacional. Caso cada um permaneça em subdiretórios diferentes, as composições dentro do QGIS não irão funcionar. Então, todos os arquivos aí baixados devem obrigatoriamente estar em uma mesma pasta.
Há quem diga que quem gosta de utilizar pastas com nomes contendo caracteres acentuados ou contendo caracteres especiais ou contendo também espaços, pode encontrar alguma dificuldade, algum defeito na utilização de algumas funções do QGIS. Eu particularmente ainda não encontrei, não me deparei com esse tipo de problema, embora eu sou um desses que não utiliza nomes de pastas muito longos e nem com essas características de acento e espaçamentos. Então, depois que vocês descompactarem seus arquivos, podemos aqui eliminar os arquivos zip para ficarmos com menos dados na nossa pasta. Aqui estão os 9 arquivos TIFF, que são os arquivos matriciais. Vamos passar agora para o QGIS para começarmos a utilizá-los. Aqui está, gente. Então, entrando no QGIS, vocês já veem de cara os nossos últimos projetos abertos nessa máquina. Vamos começar um projeto novo para trabalharmos agora com as imagens raster. Então, clique no menu Projeto Novo ou sobre o ícone Novo. Imediatamente vamos aqui alterar as propriedades do projeto no menu Projeto. Então, vou definir um título para o meu projeto. E vou definir um sistema de coordenadas, trabalhando sempre com siglas 2000. Perfeito. Para fazermos o carregamento das imagens, nós temos 2 modos, né? Nós podemos fazer através do menu Camada, submenu Adicionar camada, nessa opção Raster. Ou, se preferirem, podem ir direto aqui no ícone da barra de ferramentas de adicionar camadas, o segundo ícone Raster, esse quadriculado aqui. E aí selecionem as imagens. Eu vou selecionar aqui, no momento, apenas a banda 2, para vocês terem uma ideia. Aliás, vou selecionar a banda 2 e a banda 8, para vocês verem a diferença da resolução espacial de cada uma. Ok, essa aqui é a banda 2. Vamos aproximar ela para vocês verem o que é a representação da escala da resolução espacial. Então, a resolução espacial é isso aqui. Quando vocês aproximarem a imagem ao máximo, vocês começarão a ver pequenos quadriculados. Esses aqui são os pixels dessa imagem. Cada um deles é uma célula dentro da matriz do arquivo matricial. Então, se vocês utilizarem a ferramenta de medição de linha e virem aqui medir o lado desse quadrado, vocês vão ver que ele tem 30 metros. Então, isso aqui é a resolução espacial. Se medirem aqui a área, vocês vão notar o quanto representa no terreno cada um desses pixels. Aqui está 900 metros quadrados, né? Enquanto isso, se vocês compararem com um arquivo da banda 8, vejam que ele já é bem mais detalhado. No espaço em que eu tinha antes um único pixel, na banda 8 eu tenho 4 pixels. Por esse motivo eu falei que a pancromática é 4 vezes melhor, né? Não 2 vezes, né? Não se compara apenas o 30 com 15 metros, mas sim a área, né? Que representa a diferença em relação à área de cada um. 15 metros está aqui o tamanho do pixel da pancromática. Bem, vocês devem estar se perguntando, se eu abrir o arquivo da B2, que significa azul, por que é que tudo que está aparecendo está cinza, né? Se isso aqui é um arquivo que teoricamente representa a incidência no sensor daquilo que é emitido na luz azul. Então, por que eu estou vendo tudo cinza e não azul?
Bem, gente, isso aqui é porque o arquivo cinza ele representa uma escala de variação que vai do 0 até, no caso aqui, 13.543. Isso aqui é uma escala de resposta que o sensor teve, indo da onde ele não conseguiu captar nada, né? Não houve nenhuma nessa determinada porção do terreno, ele não conseguiu nenhuma resposta dentro daquela faixa de comprimento de onda que o sensor é capaz de detectar. Então, por isso que ficou mais escuro. Enquanto os valores mais altos é quando ele pegou o máximo de valor possível. Então, o cinza representa uma escala de resposta, ele não representa a cor que de fato o sensor está captando. Isso aqui é uma variação, significa que nesse pivô central ele não conseguiu detectar tanta luz azul quanto nesse aqui, né? Nesse aqui eu tenho menos luz azul do que nesse aqui. Nessa faixa de terreno é a mesma coisa, eu tenho algumas faixas com mais luz azul do que outras. E o que isso representa? Então, pode representar, por exemplo, a umidade, né? Quanto mais umidade eu tenho, é bem possível que esse pivô esteja mais irrigado do que esse daqui, por esse motivo ele representou, né, retornou um valor mais alto dentro da banda de recepção de cor azul. Isso vale para todas as bandas, né? Quanto mais branco estiver o valor, maior é a resposta que aquele sensor teve para aquela determinada para aquele determinado valor de comprimento de onda que chegou até ele. Dito isso, gente, nós devemos começar agora então a fazermos as composições, pois só através da composição de 3 dessas imagens a gente vai conseguir produzir algo colorido e que fique de mais fácil entendimento para os nossos olhos. Dentro do QGIS, as composições devem ser feitas aqui no menu Raster. Dentro do menu Raster, vocês devem ver a opção, dentro do submenu Miscelânea, Mosaico. Caso vocês não estejam vendo este menu, é porque o seu complemento de análise em raster não está ativado. Para ativá-lo, nós devemos vir aqui em Complementos e Gerenciar Complementos. Então, para aqueles que ainda não estão com o menu raster completo, entrem aqui e localizem o plugin com o nome GDA Tools, esse aqui. GDA Tools, se ele não estiver ativo, ativem nessa caixinha e as ferramentas de raster irão surgir no menu raster. Então, a primeira composição que nós vamos fazer é essa aqui. Vamos então em raster, miscelânea, mosaico. Vai se abrir uma tela como essa, onde vamos fazer a configuração de qual mosaico queremos obter. Agora, muita atenção. Vamos selecionar quais são os arquivos de entrada para a composição. Então, entrando aqui no primeiro botão onde diz Selecione, nós navegamos até a pasta onde está o nosso dado e vamos selecionar 3 bandas. Essas bandas serão a banda 6, 5 e 4. Notem que eu não falei 4, 5 e 6, e sim 6, 5 e 4, pois é nessa ordem que eu quero que o QGIS construa a minha composição. A ordem é importante, pois a imagem é construída associando a um padrão RGB. Então, é diferente eu fazer uma composição 6, 5, 4 de uma composição 4, 5 e 6. Essa ordem vai ser efetivada se aqui embaixo, nessa lista de arquivos selecionados, vocês têm que ver na mesma ordem que querem. Então, aqui percebam que no meu computador não ficou correto. Ficou o B4 em primeira posição, o B5 no meio
e o B6 em terceiro. Então, eu vou ter que corrigir manualmente isso aqui, colocando o 6 na primeira posição e o 4 na terceira posição. Agora sim, B5, B6, B5, B4 em ordem decrescente. Então façam isso, gente, confirmem com o botão abrir. Depois, imediatamente, vamos selecionar o arquivo de saída. Novamente no botão selecione aqui, no segundo botão selecione, nós vamos dizer para ele que essa aqui vai ser a nossa composição 654. Ok? Deem um nome como esse para indicar quais são as bandas utilizadas nessa composição. Bem, ainda temos que fazer mais algumas configurações. A próxima delas está aqui nesse campo nenhum valor de dado. O que significa isso? Significa que aqui na borda da imagem, ao invés da gente ver um valor preto, não vamos ver nada aqui, vamos ver vamos ver transparência nesse espaço onde não temos informação. Então eu tenho que ativar essa caixa para que eu não veja essa borda. O resultado vai ficar melhor se fizermos isso. Depois disso, nós temos que ativar a segunda opção, onde diz: coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. O que representa isso? Essa opção ela faz com que a imagem final seja construída com as 3 bandas dentro do arquivo final. Dessa forma, não estou fazendo um mosaico de construção de imagens, mas sim eu estou empilhando essas 3 bandas em uma única posição dentro do meu arquivo definitivo. A terceira e última configuração que nós temos que fazer é ativando a opção de criação aqui. Ao ativarmos essa opção, nós vamos habilitar essa configuração de valores. E aí vocês cliquem aqui no botão mais para adicionar essa linha aqui. Na coluna nome vocês devem escrever TFW. E em valor, yes. Isso representa o quê? Isso aqui representa uma informação que irá acompanhar o cabeçalho do arquivo definitivo e ela auxilia na necessidade de vocês abrirem essa imagem em outro aplicativo. Quando vocês fazem isso, a imagem vai ser aberta em outro aplicativo, vocês poderão editá-la, melhorar ela de alguma maneira e a imagem não vai perder os atributos espaciais. Você não vai perder o georreferenciamento da imagem ao abrir, por exemplo, no GIMP, abrir no PaintShop ou abrir eventualmente no Photoshop. Nenhum desses programas de edição de imagem, nenhum deles irá fazer com que vocês percam o georreferenciamento da imagem. Então é importante vocês fazerem isso. Esse TFW é porque o arquivo que estamos criando será de formato TIFF. Se estivermos trabalhando com outros formatos, terão outras configurações que devem ser feitas aqui, trocando esse valor de nome. Aí vocês devem pesquisar qual é a configuração para cada tipo de formato que vocês estiverem trabalhando. Aqui será sempre TFW e valor IS para nós. Então, antes de clicarmos em OK, vamos apenas fazer uma verificação se ficou tudo certo aqui nesse texto de comando. Aqui é importante a gente ver o nome do arquivo final e ainda vamos ver aqui a ordem das camadas, né? A banda 6 veio primeiro, a banda 5 veio por segundo e a banda 4 em terceiro. Ok, vamos confirmar e esperar o processamento. Ok, gente, então aqui na tela está o resultado da nossa composição com as bandas 6, 5 e 4. Observem que essa aqui é uma composição bastante indicada para quem precisa de realce entre áreas de solo exposto e de vegetação.
e ela também dá uma boa resposta para estudos aqui com água, né? Então, na interpretação de imagem, vocês devem ter ciência que aqui esse curso d'água com tom mais azulado tem uma diferença entre o mais escuro, aqui mais no tom de preto, né? Aqui, provavelmente, onde nós temos aqui uma água mais azulada, e essa aqui vai ser onde é mais marrom, né? Aqui, as diferenças que nós devemos ver, esses tons mais rosa são os tons de mais puxado para o solo exposto, né? Com menos vegetação. Pode ser que essa plantação ela ainda está no estágio inicial de crescimento, enquanto essas outras mais verdes estão mais consolidadas. A vegetação também dá uma tonalidade verde mais escuro, enquanto aqui podemos ter aqui uma área aqui, ó, em meio à vegetação, esse tom avermelhado é provavelmente uma vegetação de menor porte, um cerrado ou uma área também em solo exposto. Aí tem que interpretar a imagem, conhecer o local para conseguir saber o que representa cada pedaço. Essa representação aqui é típica característica de urbanização. E essas são essas manchas são as nuvens e a sombra que ela projeta no solo. Então essa aqui é a composição da imagem nas bandas 6, 5 e 4. Eu vou refazer agora o processo com uma composição diferente. Então voltem lá no menu Raster, entrem em Miscelânea, Mosaico e vamos fazer uma composição agora que nos traga a cor real, né? Nós chamamos de falsa cor, mas é o mais próximo possível que conseguimos fazer da cor real do elemento no solo. Então, vamos lá. Para fazermos isso, nós vamos utilizar as bandas 4, 3 e 2 nessa ordem. Então, cliquem no primeiro botão de Selecione e selecione as bandas 4, 3 e 2. Verifiquem se está na ordem correta e desejada. No meu caso, novamente, ficou invertido. A 4 deve ser a primeira, a 3 deve ser a segunda e a 2 deve ser a terceira banda a ser empilhada. Deem um nome para o arquivo de saída, chamando ele de composição 432. Da mesma forma como no outro caso, vamos criar um arquivo sem valores, com valores nulos para onde ele encontrar o valor zero, né? E vamos selecionar essa opção, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Dessa maneira, estamos fazendo um arquivo único e não um mosaico de saída. Nas opções de criação, vamos dar a ele a configuração T, F, W e S, para não termos problemas de perda de georreferenciamento caso tenhamos que trabalhar em outro aplicativo. Vamos verificar se está tudo correto. Aqui está a ordem 4, 3 e 2. O nome de saída, tudo certo. Só apertar no botão OK. Deixando a opção adicionar a tela ao concluir, o arquivo vai automaticamente ser carregado no painel de camadas do QGIS. Aí está, o processo foi concluído e o resultado está na tela. Aí vocês notem aquilo que eu havia falado, estando na mesma região, de fato o rio aqui da direita, esse que estava mais azul na composição 654, ele na verdade ele tem uma tonalidade real mais para o tom do marrom, enquanto o outro aqui está bem escuro, né? Seria uma água talvez mais para o tom do azul aqui, inclusive. Ela sai preta e bem realçada na composição 654, e aqui na falsa cor nós temos a aproximação da cor real do terreno, o que confirma aquilo que eu havia dito,
Aqui os tons rosa são realmente onde a plantação não está no estágio tão avançado quanto os demais. Os verdes mais escuros aqui na falsa cor também são um verde mais escuro na representação da banda 654. E aqui nessa área mais elevada, nós temos aqui uma tonalidade com um vermelho mais escuro. Isso aqui pode ser realmente um cerrado ou então uma área com afloramento rochoso, talvez. Ele está aqui na falsa cor, a utilização dela pode facilitar a nossa interpretação. E notem que com a cor associada nós temos dois tipos de análise bem diversos, né? Caso vocês tenham interesse em melhorar um pouco o brilho, né, o contraste desse produto aqui da falsa cor, a gente tem aqui algumas opções de equalização dessas imagens. A gente pode estar alterando aqui o seu histograma de cores para que ele fique um pouco mais claro na nossa tela. Isso não vai afetar o valor, né, não vai afetar o dado em si, mas sim a representação, né? Ela pode não estar muito interessante, muito escura aqui para a gente sobrepor com outras camadas de trabalho. Então a gente pode melhorar isso aqui um pouquinho. Para isso existem aqui algumas ferramentas. Com o botão direito você pode ativar as ferramentas dentro da barra de ferramentas de raster. Tem aqui um grupo de ícones com algumas funções de equalização dessa imagem. Então você pode estar usando esse primeiro aqui para ele fazer uma equalização mais centrada apenas nessa faixa que está visível dentro da tela. Então assim ele consegue equalizar os valores apenas para isso que está sendo visto aqui. Ele não usa toda a amplitude de valores da imagem completa, mas só essa pequena faixa visível. Então isso aqui pode ser interessante, pois aí você não contamina a sua área de interesse com, de repente, valores que destoam, né? Que estejam muito focados em outra região que não é do seu interesse. Vou tentar achar aquela outra parte que estávamos trabalhando aqui perto dessa cidade. Tinha uma cidade aqui. Aqui próximo da barragem. Então se vocês vierem aqui na figura de falsa cor, a gente consegue fazer também uma equalização para isso que estamos vendo aqui. Vamos ver o resultado que temos. Olha só, aqui está trazendo aqui o lago num tom bem mais azulado e esse rio aqui de jusante, ele está numa tonalização de sedimento, né? Dá uma diferença bem significativa. Então ele aplica dentro dessa equalização de histograma para toda a imagem, mas em função de um ajuste para apenas a região que vocês estão vendo, né? Essa região de tela. Tanto que se eu afastar de novo um pouquinho mais e usar novamente essa função, ele vai calcular novos valores e estendê-los para toda a imagem. Se eu aproximar demais aqui, por exemplo, nessa região de azul, e fizer um ajuste para isso, aí a minha imagem vai ficar completamente ilegível, pois eu fiz um ajuste apenas para esse grupo pequeno de pixels, né? Então não ficou o resultado que é agradável para a imagem geral. Então posicionem sempre, eu recomendo quando estiverem trabalhando com falsa cor, que posicionem a figura na área de interesse completo do seu projeto e aí realizem um ajuste desse histograma.
Feito assim, vocês vão estar trabalhando com o melhor ajuste de cores possível para a sua área de trabalho. Diferente disso é o mapa composto 654. Esse aqui eu acredito que não há necessidade de fazer esse ajuste, pois esse mapa já nos traz uma informação em um padrão adequado, né? Eu vou apresentar para vocês aqui outras composições que eu fiz utilizando outras bandas. Tem alguns outros arquivos que nos meus testes podem ser interessantes para vocês verem o efeito que isso traz. Eu tenho aqui, por exemplo, uma composição 4-2-1. Essa composição, ela diferente das 6, aliás, da 4-3-2, né? Ela é muito parecida com ela também busca imagens de cor visível, mas essa 4-2-1 ela consegue uma distinção melhor dentro das tonalidades azuis, pois ela dentro de área de lago ela consegue um resultado aqui, ó, para quem estiver fazendo estudos em área hídrica, né, em lagos, ela consegue uma distinção, né, muito melhor em área de lago, pois ela está usando duas bandas dentro do comprimento de onda do azul, né, a banda coastal e também a banda de cor azul. Então, olha só, o resultado dentro de áreas de água é muito mais interessante. Isso aqui pode, de acordo com quem estiver analisando, pode indicar áreas de assoreamento, pode indicar áreas de eutrofização, pode indicar profundidades diferentes, né? Tudo aquilo que afeta a reflectância desse elemento e a resposta que chega dele lá no satélite. Então, essa composição 4-2-1, que é construída da mesma forma, só utilizando essas outras bandas nessa mesma sequência, traz aí outro tipo de dado, né? Outro tipo de informação de acordo com a necessidade de vocês. Uma outra composição que eu vou apresentar aqui é essa aqui, ó, 653. Quase igual a 654, né? Com diferença apenas na terceira camada, mas essa banda ela vai mostrar uma diferença interessante para quem trabalha com solos. Vamos ver se nessa área eu consigo ser feliz, né? Mostrar, ó, 653 eu vou comparar com a 654. Percebo que a 654 está um pouco mais desfocada do que essa 653. Então, quem trabalha com solo pode aproveitar esse tipo de combinação para estudar a distribuição dos nutrientes no solo, de repente, né? É uma imagem que traz um insumo melhor para quem está procurando trabalhos em pedologia, trabalhos em agricultura, né, em produtividade de solo, pode ser um insumo interessante para o seu trabalho. Olha só, ele muda um pouquinho aqui, né? A 654 ela não traz tanta diferenciação aqui nesses três campos, por exemplo, quanto a 653 já apresenta até uma variação aqui dentro da própria célula, que a gente percebe que existem tons diferentes. Então, existe sim uma resposta mais interessante para quem vai trabalhar com solo da banda 653 em relação a 654, que é essa aqui. Olha só. É menos nítido, né? Quem estiver trabalhando com área de solo. Enquanto, olha só, essa área do lago, mesmo que eu procure um ajuste melhor, eu não consigo ter
quase nenhuma distinção, eu só percebo o que é água. A água está aqui muito nítida, é verdade, mas eu não tenho como fazer um estudo da área interna, né, do fundo do lago ou da coloração da própria água, pois essas bandas aqui elas não observam a cor azul. Né? A banda 654 é uma banda de infravermelho, a banda vermelha é a banda azul, né? E eu não tenho, aliás, são duas bandas do espectro do infravermelho e a 4 é a vermelha. Então eu não tenho nada aqui que me traga a resposta dentro do espectro do azul. Então a diferença ela é enorme se compararmos aqui com a 421 que traz duas bandas do azul. Olha só o quanto que o meu estudo pode ficar enriquecido se eu souber fazer a escolha correta das bandas de uma imagem de satélite de acordo com o meu interesse. Então esses conceitos aí de espectro, de satélite, de saber combinar as informações de acordo com o que vocês querem estudar, é a mensagem principal que essa aula se dispunha a trazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.